Dando continuidade aqui, então, no nosso curso de Mecânica Geral, hoje a gente vai continuar discutindo a dinâmica lagrangiana e hamiltoniana. Na última aula, a gente discutiu, né, equações de Euler-Lagrange com vínculo, né? A partir disso, a gente definiu o que vinha a ser força generalizada de vínculo, e a gente fez aí um montão de exemplos, tá? E eu argumentei no final da aula passada que, obviamente, atacar o problema a partir da dinâmica lagrangiana deve render os mesmos resultados que se eu tivesse atacado a partir da mecânica newtoniana, né? Porque o sistema dinâmico, ele é um só, né? Ele não muda só porque você escolheu um método diferente de analisá-lo, obviamente, né? Então, hoje, o que eu quero fazer com vocês é discutir a equivalência entre mecânica lagrangiana e newtoniana, tá? Eu quero mostrar para vocês que se você parte de um, você chega no outro e vice-versa, né? É uma parte um pouquinho chata, porque é um monte de conta, é só conta, então é um momento do curso meio chato, então é um monte de continha. E a partir disso, a gente vai conseguir definir para vocês o que é função hamiltoniana. Então, a gente vai ser capaz, hoje, de pavimentar o caminho para que na próxima aula a gente comece a estudar a questão da função hamiltoniana e as equações canônicas de Hamilton, tá bem? Que seria o último tema real desse curso. Bem, pessoal, então, vamos dar uma olhadinha no que eu chamei de equivalência entre mecânica lagrangiana e newtoniana, tá? Basicamente, repetindo aquilo que eu acabei de falar, as duas formas de tratar o problema da mecânica clássica, elas devem fornecer exatamente o mesmo resultado, né? E como vocês viram lá atrás, a gente resolveu, usando mecânica lagrangiana, alguns problemas clássicos da mecânica newtoniana, né? Como, por exemplo, o pêndulo, ou, por exemplo, o oscilador harmônico, né? E a gente viu, obviamente, que a gente chegava no mesmo resultado, né? Independente de como a gente atacou o problema, né? Na verdade, se você olha a mecânica newtoniana, ela lida, né, com a dinâmica da partícula, né, como resultado das forças que estão atuando nela. Ou seja, é um problema vetorial do tipo que temos que a variação do momento linear da partícula é igual à somatória de todas as forças externas. Então, eu falei somatória em K de FK. Ou seja, a variação do momento linear da partícula é igual à somatória de todas as forças externas agindo nessa partícula, certo? Então, a gente aprendeu isso já no começo desse curso e a gente está acostumado a lidar com essa definição, tá? A gente viu recentemente, na mecânica lagrangiana, o problema é tratado com base no princípio de Hamilton, tá? Que é o quê? É basicamente buscar minimizar as trocas de energia, né? T menos U. Né? Ou seja, diferentemente do problema da mecânica newtoniana, é um problema escalar, tá? Não é um problema vetorial, é um problema escalar. E o problema escalar que a gente tem é que del L, del QJ, menos DDT, del L, del QJ, ponto, é igual a zero. Tá legal? Ótimo. Então, pessoal, o fato de a gente tratar o problema de forma escalar faz com que a lagrangiana ela seja invariante a uma mudança de coordenadas, né? A gente viu, por exemplo, que a gente pode usar um sistema de coordenadas, a gente pode escolher quaisquer sistema de coordenadas, eles não precisam nem ser perpendiculares entre si, etc. Tá? E, então, a gente pode usar x, y e θ, se a gente quiser, a gente pode usar o r θ φ, ou então r θ x, sei lá, independente, né, do que a gente escolhe, a lagrangiana, ela deve ser invariante, porque ela é
um escalar. Obviamente, quando eu digo que ela é invariante, eu digo que ela é invariante a menos de uma constante. E essa constante, no caso, ela é irrelevante porque a equação aqui envolve derivadas. Então, se eu tenho uma constante, essa constante, a derivada dela sempre é nula. Tá bem? Então, né, se eu partir do formalismo lagrangiano, né, eu posso escrevê-lo tanto em coordenadas retangulares quanto em coordenadas generalizadas. A gente aprendeu que, por ser invariante, a fórmula deve valer para as duas, né? Tanto para Q quanto para XI, né? Então, para facilitar a nossa vida, eu vou escrever em coordenadas retangulares. Em coordenadas retangulares, eu tenho que del L del XI menos dt de del L del XI ponto, certo? Isso aí é igual a del XI, né, de t menos u, menos ddt de del XI ponto de t menos u, certo? Isso aqui tem que ser igual a zero. E essa é a equação de Euler-Lagrange, tá? Agora, a gente está tratando de um problema conservativo, né? Está tratando um problema com forças conservativas. Se a gente está tratando um problema com forças conservativas, a gente tem que U é um U de XI. E o T, a gente sabe que é um T de XI ponto, que é igual a meio de M somatório em I de XI ponto ao quadrado, tá? Portanto, del L del XI é igual a menos del U del XI, porque percebam que o T não depende de XI, tá? E del L del XI ponto é simplesmente del T del XI ponto, porque o U não depende de XI ponto, certo? Então, percebam que del L del XI nada mais é do que menos del U del XI, que por definição é FI, certo? Del U del XI é a força na direção I. Tá legal? E del L del XI ponto é del T del XI ponto, que nada mais é do que 2 vezes meio de M XI ponto. É só tomar a derivada parcial em XI ponto desse cara aqui em cima. Tá? Isso me dá MXI ponto. MXI ponto, a gente sabe que é o momento linear na direção I. Tá? Lembre-se que a gente está falando em coordenadas retangulares. Ótimo. Portanto, a gente pode agora escrever a equação de Euler-Lagrange da seguinte forma. FI menos ddt de π é igual a zero. Portanto, FI é igual a dpi dt. Em outras palavras, isso daqui nada mais é do que a segunda lei de Newton. Tá joia? Tá legal? Portanto, pessoal, note o seguinte, eu saí aqui da equação de Euler-Lagrange e cheguei que ela é equivalente à segunda lei de Newton. Como era de se esperar. Tá bem? Ou seja, tanto faz se eu ataco o problema aqui ou se eu ataco o problema aqui, eles são equivalentes. Tá legal? Pois bem. Aí é fácil. Mas e se eu partir do contrário? Tá? Vamos partir da mecânica newtoniana, né? Do formalismo newtoniano. Né? Vamos mostrar que isso é equivalente ao formalismo lagrangiano, mesmo que o formalismo lagrangiano seja escrito em termos de coordenadas generalizadas. Tá? Veja que eu consigo, vou mostrar para vocês que eu consigo chegar num del L del QJ, ao invés de del L del XI. Tá? Então, vamos lá. Para isso, né, eu vou assumir que as coordenadas retangulares, né, elas podem ser escritas em termos de outras coordenadas. Vou chamar que são as coordenadas generalizadas. Tá? E pode também depender do tempo. Ou seja, aquela mesma condição que a gente usou algumas aulas atrás, que era falar o quê? Que o XI ele vai ser escrito como XI, que vai depender de um QJ e do tempo, de modo que o XI ponto
dependa de QJ, QJ ponto e do tempo. Percebam que é importante que o XI não depende das velocidades generalizadas. Tá bem? Percebam aqui que não tem QJ ponto. Tá bem? Pois bem, né? Pela regra da cadeia, pessoal, o que a gente tem? A gente tem que XI ponto, né? O que é XI ponto? É DXI dt. Então, isso daí vai ser a somatória em J de del XI, del QJ, QJ ponto, mais del XI, del T, certo? Porque como isso aqui é uma derivada total, então tem que tomar todas as derivadas parciais. Tá bem? Agora, percebam vocês que dessa equação aqui, se eu faço del XI ponto, del QJ ponto, né? O termo que está multiplicando isso daqui, aliás, o termo que está multiplicando o QJ ponto é só esse cara aqui, vocês concordam? Portanto, se eu faço del XI ponto, del QJ ponto, eu tenho que del XI ponto, del QJ ponto, nada mais é do que del XI, del QJ. Tá bem? Tá bem? Daqui. Tá? Então, pessoal, a partir disso, eu vou definir para vocês momento generalizado, a gente já vai entender daqui a pouco, tá? Como PJ, eu vou chamar o momento generalizado PJ igual a del T, ou del QJ ponto, tá? Notem vocês que isso é, se eu fizer, por exemplo, PI, para uma coordenada retangular, isso seria del T, del XI ponto, que seria MXI ponto. Certo? Então, notem que isso vale, obviamente, para as coordenadas retangulares. Então, eu estou falando que estou definindo um momento generalizado como isso daqui. Tá joia? Bem, e como a gente está tratando de problemas com forças conservativas, eu sei que FI é igual a menos del U, del XI. Certo? Isso daqui a gente sabe também. Então, vamos guardar no coração isso aí. PJ é igual a del T, del QJ ponto, e FI é igual a menos del U, del XI. Tá bem? Pois bem. Agora, se eu quiser calcular o trabalho para esse sistema percorrer um caminho delta XI, tá? Então, eu tenho um sistema dinâmico, tá? Tem forças agindo nele, e eu quero percorrer um caminho delta XI. O trabalho, né? Ele vai ser, a pequena variaçãozinha do trabalho vai ser somatória em I de FI delta XI, certo? Então, se eu tive uma pequena variaçãozinha em X, vai ser Fx delta X. Se eu tive uma pequena variaçãozinha em Y, vai ser Fy delta X, delta Y, desculpa, e assim por diante. Tá? Agora, o delta XI pode ser escrito assim, né, pessoal? Lembrando das nossas últimas aulas. Né? Delta XI, a pequena variaçãozinha em XI, pode ser escrita como uma pequena variação, pode ser escrita como del XI, del QJ, pequena variaçãozinha em QJ. Tá? Somatória em J, obviamente, porque o XI depende dos QJ. Tá bem? Pois bem. Então, pessoal, veja que isso aí eu tenho uma somatória em I e J agora, de FI, del XI, del QJ, delta QJ. Tá bom? Por outro lado, eu sei que o FI é menos del U, del XI. Portanto, o trabalho fica igual a menos somatória em I e J de del U, del XI, del QJ, delta QJ. Tá bem? Agora, dá uma olhada nessa somatória em I aqui. Dá uma olhada nessa somatória em I. Del U, del XI, del QJ. Tá?
Dá uma olhada nessa somatória aqui em I. Tá, vamos prestar atenção na somatória só em I. Tá? Vou fazer o seguinte, vou chamar de QJ a soma em I de FI del XI del QJ, onde esse Qzão J é a força generalizada. Isso daí vai ser igual a menos somatória em I de del U del XI del QJ, certo? Ou seja, vocês percebam que isso daqui, essa somatória aqui, nada mais é do que del U del QJ, concorda? Porque, ó, derivada em U em XI, derivada de XI em QJ. Se eu somar em I, eu estou tomando todas as derivadas parciais em todos os XIs e as derivadas parciais de XIs no QJ. Então, isso daqui nada mais é do que del U del QJ. Então, fica que QJ, Qzão J, desculpa, é igual a menos del U del QJ. Tá legal? Com isso, pessoal, com isso, eu posso escrever que a variação do trabalho nada mais é do que soma em J de QJ, Qzão J, delta QJ. Tá? Ou seja, isso é igual a menos a somatória em J de del U del QJ, delta QJ. Tá bem? Então, a variação do trabalho para eu ir de um ponto para outro, tanto faz se eu estou escrevendo em termos de delta XI ou em termos de delta QJ, tá? Eu só tenho que, obviamente, ser consistente, tá bom? Pois bem, então, eu escrevi para vocês o trabalho, a variação de trabalho para ir de um ponto a outro, tá? Por outro lado, pessoal, o QJ, falei para vocês, é del T, del QJ ponto, tá? E eu posso reescrever esse fulano como somatório em I de del T, del XI ponto, del XI ponto, del QJ ponto. Exatamente como estava escrito aqui em cima. Usando essa mesma regra, tá? Agora, del T, del XI ponto, a gente sabe que é NXI ponto. Certo? A gente sabe. E a gente viu há pouco que del XI ponto, del QJ ponto, é igual a del XI del QJ. Tá? A gente viu isso há pouco. Então, isso aqui é igual. De modo que eu possa escrever o PJ como soma em I de MXI ponto del XI del QJ. Certo? Ótimo. Agora, tomando a derivada temporal de PJ, eu tenho o seguinte. PJ ponto vai ser igual a somatória em I de MXI, dois pontos, del XI del QJ, mais MXI ponto, a derivada temporal de del XI del QJ, certo? Regra do produto aqui. E regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tá bem? Então, o PJ ponto nada mais é do que a somatória em I de MXI, dois pontos, del XI del QJ, mais MXI ponto, DDT de del XI del QJ. Agora, vamos olhar um pouquinho cada termo. Né? O primeiro termo é soma em I de MXI, dois pontos, del XI del QJ. Isso daí é somatório em I de FI, certo? Esse cara aqui nada mais é do que FI, del XI del QJ. Isso daí é exatamente o que eu defini há uns 10 minutos como o QJ, o Qzão J. Certo? Só é o que eu defini há pouco como o Qzão J. Tá? E o segundo termo, o termo em amarelo, MXI ponto DDT de del XI del QJ, é MXI ponto vezes. Agora eu vou ter que fazer o seguinte, pessoal.
eu vou ter que derivar aqui, aplicar a regra da cadeia nessa derivada. Então, vai ficar soma em K de D2, del2, xi, del QJ, del QK, QK ponto, mais del2, xi, del QJ, del T. Lembre, o QJ, esse primeiro del QJ vem daqui, e o QK vem da somatória, né? E aqui, no caso, vira o T. Isso por quê? Lembrando que xi é igual a um xi que depende de QJ e T. Ou, nesse caso, vou escrever QK, para ficar mais fácil da gente entender essa bagunça aí. Tá bem? Então, percebam que esse segundo termo aqui, ele é simplesmente aberto dessa forma. Por outro lado, né? Note que eu tenho uma derivada parcial da energia cinética em relação a um QJ, eu tenho isso aí, a somatória em I de mxi ponto del xi ponto del QJ. Certo? Portanto, isso daí é a somatória em I de mxi ponto da somatória em K de del2 xi del QJK, QK ponto, mais del2 xi del QJ del T, que é exatamente esse segundo termo aqui. Tá? Tá bem? Ou seja, eu posso, então, falar para vocês que o PJ ponto nada mais é do que QJ mais del T del QJ. Ou ainda, o QJ, o Qzão J, eu estou escrevendo como menos del U del QJ. Tá? Isso aqui a gente acabou de ver. Então, eu vou falar que o PJ ponto é igual a menos del U del QJ mais del T del QJ. Ou seja, é igual a del T menos U del QJ. Agora, T menos U é nossa lagrangiana. Certo? Então, eu tenho que PJ ponto é igual a del L del QJ. Certo? Mas, há pouco, eu defini para a gente o PJ como del T del QJ ponto. Certo? Eu defini isso para a gente. Dessa forma, eu tenho como resultado aqui que del L del QJ é igual a DDT de PJ, ou seja, é igual a DDT de del T del QJ ponto. Notem que isso aqui já está ficando com um cara conhecido. Tá? Agora eu vou fazer um truquezinho. O truque é dizer, o sistema é conservativo. Se o sistema é conservativo e eu tenho que xi depende só de QJ, ou seja, não depende das velocidades, obviamente, del U del QJ ponto é zero. Certo? Porque não aparece explicitamente o QJ ponto na energia potencial. Então, como eu sei que isso aqui é zero, eu posso somar ou subtrair esse termo em qualquer lugar que eu queira. Consequentemente, eu posso escrever que del L del QJ é igual a DDT de del T del QJ ponto menos del U del QJ ponto, porque esse cara aqui é zero. Então, eu posso enfiar ali se eu quiser. Certo? Então, isso daí é igual a DDT de del QJ ponto de Tzão menos Uzão. Portanto, del L del QJ é igual a del L del QJ menos DDT de del L del QJ ponto é igual a zero. Isso daqui é a nossa equação de Euler-Lagrange.
Euler-Lagrange. Então, percebam, a equação de Euler-Lagrange para coordenadas generalizadas. Tá bem? Então, percebam que a gente saiu da segunda lei de Newton, tá? E a gente chegou na equação de Euler-Lagrange. Então, no começo dessa aula, pessoal, a gente saiu da equação de Euler-Lagrange, a gente chegou na segunda lei de Newton, tá? Agora a gente saiu da segunda lei de Newton e chegou na equação de Euler-Lagrange. Ou seja, elas são realmente equivalentes. Ou seja, tanto faz se eu ataco o problema de um jeito ou de outro, o problema, obviamente, tem que dar o mesmo resultado. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida até agora, pessoal? Aparentemente não. Então, vamos dar continuidade nisso daqui. Pois bem. Por fim, vamos agora usar um pouquinho dessa discussão que a gente teve no momento para introduzir a vocês o conceito de função hamiltoniana, tá? Esse conceito vai ser usado a partir da próxima aula para a gente discutir o formalismo de Hamilton, tá? A gente vai discutir daí as equações canônicas do movimento. Tá bem? Então, pessoal, no momento, a gente discutiu o problema de mecânica pelo método da função de Lagrange. Tá joia? Então, se eu ainda usar o princípio de Hamilton, eu posso atacar o problema usando o que eu vou chamar, a partir da próxima aula, das equações canônicas do movimento, ou equações canônicas de Hamilton. Tá bem? Mas, para chegar nisso, eu quero apresentar, como eu falei para vocês, a função hamiltoniana. Vamos lá. Para isso, vou tomar a derivada total temporal da Lagrangiana. Tá? Então, eu vou escrever dL dt. dL dt nada mais é do que a somatória em J de del L, del QJ, QJ ponto, regra da cadeia aqui, tá, pessoal? Mais del L, del QJ ponto, QJ, dois pontos, mais del L, del T. Tá? Tá bem? Isso daqui é simplesmente a derivada total da Lagrangiana em relação ao tempo. Tá? Então, eu uso a regra da cadeia e derivo parcialmente em todos os termos. Tá? Pois bem. Agora, se eu lembrar, del L, del QJ é igual a d dt del L, del QJ ponto, equação de Euler-Lagrange, tá? Se eu lembrar disso daí, o que eu tenho? Eu posso substituir aqui, ó, por isso daqui. Tá? Então, eu vou reescrever o dl dt como a soma em J de QJ ponto, ddt de del L, del QJ ponto, mais del L, del QJ ponto, QJ, dois pontos, mais del L, del T. Percebam uma coisa, olha aqui. QJ ponto vezes a derivada total em relação ao tempo desse cara, mais esse mesmo cara vezes a derivada total em relação ao tempo do QJ ponto. Tá? Isso aqui o que é? Derivada é o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Ou seja, regra do produto. Ou seja, eu posso falar que isso daqui é a derivada em relação à derivada total do tempo de somatória em J de QJ ponto, del L, del QJ ponto. Certo? Se você ainda não percebeu, só toma a derivada total desse cara. Fica, ó, QJ dois pontos vezes esse cara, tá? Aqui, mais QJ ponto vezes a derivada do tempo desse cara, aqui, tá? Tá bem? Então, pessoal, percebam o seguinte, caneta vermelha.
eu tenho que derivada total em relação ao tempo de L é igual a derivada total em relação ao tempo desse cara, mais a derivada parcial de L em relação ao tempo. Tá? Eu vou reescrever esse fulano da seguinte forma. Ó. Vou passar todo mundo que tem derivada total para um lado. Ó, vai ficar dL dt menos ddt da somatória em J de QJ ponto del L del QJ ponto é igual a del L del T. E derivada, a soma das derivadas é a derivada das somas. Então, eu passei tudo para dentro, ó, ddt, desse termo em cor de rosa agora, ó, L menos soma em J de QJ ponto del L del QJ ponto. Tá bem? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que a derivada total em relação ao tempo desse termo em cor de rosa, que eu vou ler de novo, L menos soma em J de QJ ponto del L del QJ ponto é igual a derivada parcial de L em relação ao tempo. Tá joia? Tá joia? Então, pessoal, eu vou pegar esse cara aqui que eu estou circulando de amarelo e vou dar um nome especial para ele. E vou definir para vocês, então, um H vai ser menos aquilo. Vai ser menos L mais somatório em J de QJ ponto del L del QJ ponto. E isso daí eu vou chamar de hamiltoniana. Essa é a minha função hamiltoniana. Tá? Então, a definição da função hamiltoniana é somatório em J de QJ ponto del L del QJ ponto menos Elon. Tá? A gente vai ver na aula que vem, tá? Vou até pôr um asterisco aqui, a gente vai ver na aula que vem, na próxima, que a função hamiltoniana, ela não é escrita em termos das velocidades generalizadas. Tá? A gente escreve aqui, mas a gente tem que fazer uma transformada para momento generalizado, que a gente já definiu, e coordenadas generalizadas. Tá? A gente vai discutir o porquê disso na próxima aula. Tá? Mas, por hora, eu só quero escrever a hamiltoniana da forma mais básica aqui. Mas eu quero deixar claro isso daqui. Tá? Quero deixar claro isso daqui. Por enquanto, eu só estou querendo chegar aí em umas conclusões um pouco mais simples. Mas, na próxima aula, a gente vai entrar mais a fundo na questão da hamiltoniana. Tá? Hoje é basicamente um teaser, né? Para vocês ficarem aí empolgados com o que virá pela frente. Pois bem, se eu defino essa função e chamo ela de hamiltoniana, o que eu tenho? Eu tenho que a derivada em relação ao tempo disso é igual a menos a derivada total em relação ao tempo da hamiltoniana. Certo? Então, o primeiro resultado extremamente interessante que eu tenho aqui é que menos a derivada total em relação ao tempo da hamiltoniana é igual a del L del T. Tá bem? Tá joia? Pois bem, olha que legal. Se a Lagrangiana descreve um sistema fechado, não interagente com o meio externo, o que acontece? Ela não deve depender explicitamente do tempo. Ou seja, ela não deve variar explicitamente com o tempo. De modo que del L e del T vale zero, nesse caso. Portanto, a hamiltoniana é uma constante. Tá? Ou seja, se a Lagrangiana não depende explicitamente do tempo, a Lagrangiana não precisa ser constante, tá, pessoal? Ela só não pode depender explicitamente do tempo. Se ela não depende explicitamente do tempo, H é uma constante. Tá? A hamiltoniana é uma constante.
Tá bem? Então, veja, na aula de hoje, a gente chegou a praticamente definir a função hamiltoniana e a gente chegou num primeiro resultado interessante. Qual é o significado físico desse resultado? Tá? A gente vai ver isso com mais detalhe na próxima aula, mas eu já posso adiantar para vocês que, em algumas condições, isso significa conservação de energia. Tá? Isso significa conservação de energia em muitos casos. Tá? A gente vai ver daqui na próxima aula que, em algumas condições, a hamiltoniana nada mais é do que a energia mecânica do sistema. Tá bem? Nem sempre, mas em alguns casos, em casos importantes, a hamiltoniana é a energia mecânica do sistema. Tá bem? Então, pessoal, na aula de hoje, a gente mostrou, né, que as duas mecânicas, lagrangiana e newtoniana, são exatamente a mesma coisa. É o mesmo animal com roupa diferente, tá? Então, não muda em nada, tá? Uma coisa é equivalente à outra. E a gente partiu da matemática que a gente usou para discutir isso, a gente chegou a introduzir a vocês o conceito da função hamiltoniana. A gente escreveu a função hamiltoniana da sua forma mais geral, que é a somatória em J de QJ ponto del L del QJ ponto menos L, tá? E a gente mostrou para vocês que, se a lagrangiana não depende explicitamente do tempo, a hamiltoniana é constante, tá? Na próxima aula, como eu já adiantei, a gente vai entender o que isso significa em termos físicos, tá? A gente vai ver os teoremas de conservação, tá? Da mecânica lagrangiana e hamiltoniana, e a gente vai também entrar na discussão aí das equações canônicas de Hamilton. Tá legal, pessoal? Então, eu fico aqui, a aula de hoje termina aqui, e eu fico aqui para tirar qualquer dúvida aí por alguns minutos.